Enfim, a assinatura para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foram alcançadas. Entretanto, fica uma dúvida aqui. O que é que a esquerda, o que é que o Lula, que o Flávio Dino tem tanto medo dessa CPI? A ponto da Veja fazer denúncias mostrando que eles querem minar a CPI. A gente vai falar sobre esse tema aqui com vocês. Vamos falar também de Lava Jato. Você sabe qual é o codinome do novo juiz da Lava Jato em alguns processos que ele assinava, em alguns temas que ele assinava? Pois é, Lu 22. Uma alusão direta ao Lula. E o jornal o Globo traz essa matéria aqui pra gente. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Recebeu muitas críticas. Também vamos mostrar uma coisa aqui para vocês. E eu já vou começar com uma pergunta. Você acha que o povo brasileiro é honesto? Seja honesto e sincero comigo. Você acha que a nação brasileira, o povo brasileiro, é honesto ou merece o presidente que tem? Porque eu vou trazer uma cena aqui, no mínimo, chocante para você. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre tudo que está acontecendo na política brasileira. É o nosso terceiro vídeo do dia, tá? O editorial das 4 horas da tarde. É sempre um prazer poder estar aqui tomando um café da tarde com você. E quando você me recepciona na sua casa, seja através da tela de um computador, de um celular, da TV, só tem uma coisa a te dizer. Gratidão pela confiança no nosso trabalho, que a gente se dedica tanto em estudar tudo isso para poder deixar você, cidadão brasileiro, mais consciente para que você possa lutar pela nossa liberdade. Lutar por um Brasil realmente democrático. Combinado? Bora começar com a matéria? Vamos lá. Olha só. Chegou o ponto da Veja, tá? Revista Veja, fazer o seguinte editorial. Palanque para a oposição. Governo e aliados do governo intensificam ações para minar CPIs sobre o 8 de janeiro. Ou seja, o governo está articulando, se necessário for, até comprar parlamentares para que retirem a assinatura para que não aconteça a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O que o governo tem tanto a esconder? Vou ler um trecho para vocês aqui da matéria da Veja. Olha só. No Palácio do Planalto, no entanto, essa possibilidade não é bem vista, a possibilidade de abrir uma CPI, pois pode servir como palanque para que a oposição jogar holofotes sobre eventuais erros de ministros como Flávio Dino, da Justiça, e o José Múcio, da Defesa, na tarefa de proteger instituições e o patrimônio público. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais, tá? Quando os atos do dia 8 aconteceram, não é aquele caos, tá? E criminosos têm que ser punidos. Ninguém está aqui passando pano. Mas quando aquilo lá aconteceu, o governo Lula fez um auê. Pensou, nossa, agora nós temos a narrativa perfeita para prender as pessoas politicamente, a narrativa perfeita para instituir o Ministério da Verdade, a narrativa perfeita para jogar no holofote que o bolsonarismo é todo criminoso e que todo aquele que for contra o PT merece ir para a cadeia. A narrativa parecia perfeita, até que surgiram pessoas dentro do Congresso Nacional, e a gente cita aqui o primeiro, tá? Então você pode até criticar, mas o primeiro a trazer a narrativa mostrando que, opa, alto lá, o governo foi omisso, foi o senador Marcos Duval. Depois veio o Girão, o próprio Mourão, o Sérgio Moro já falou também, enfim, vários senadores, vários deputados começaram a jogar os holofotes aqui. O que está acontecendo? Porque já sabia-se que poderia haver aqueles atos. E o que o governo federal fez? Nada. Absolutamente nada. Lula tentou de todas as formas jogar isso aqui nas costas de Bolsonaro, mas não colou, não deu certo. Bolsonaro nem no Brasil estava. Bolsonaro não tinha o poder das Forças Armadas na sua mão, porque era o Lula já o presidente. Então, a narrativa não colou, não deu certo.
E agora a gente tem alguns questionamentos. A ABIN avisou, informou para um grupo onde 48 órgãos do governo federal ficaram sabendo que os atos poderiam ser violentos e informaram todos os ônibus que estavam indo para Brasília. O Marcos Duval mostrou um documento público onde o Flávio Dino assinou dizendo que poderia acontecer os atos ou agressões nos atos do dia 8 de janeiro. Então Flávio Dino sabia. O general Arruda, que era o comandante do Exército, falou que quando a PM foi prender os manifestantes lá no QG, os militares disseram que não era para ser feito. Mas antes ele havia ligado para Lula e informado para Lula: olha, Lula, se você deixar eu prender agora, se deixar prender, vai criar um caos, a população vai se revoltar. E Lula falou que não era para deixar, ou seja, teve o aval de Lula. Também é estranho o fato de que Lula estava em Araraquara e no mesmo dia dos atos, no mesmo dia, parece que o decreto de intervenção já estava pronto. Então, um advogado entrou com um pedido solicitando o IP da máquina que redigiu o decreto do presidente Lula, para saber se esse decreto já estava pronto antes dos atos do dia 8. Mas a justiça se recusou a apresentar o IP dessa máquina e o dia e hora, porque isso dá para ser filtrado. Alguma coisa está errada. E a CPI vai ter os mesmos poderes que o STF tem para fazer essa investigação. E agora a batata do Lula está assando. A deputada federal Bia Kicis fez uma publicação aqui em cima dessa postagem da Veja. Quem não tem nada a esconder não tem medo de CPI. E ela pergunta: qual o problema? O que vocês têm a esconder? Então, essa CPI vai trazer à tona muitas coisas em relação a Flávio Dino, em relação a Múcio e em relação a Lula. Essa CPI pode ser o botão de start para o impeachment de Lula. E eu garanto uma coisa para você: Alckmin vai gostar e também Alexandre de Moraes. Será que todo o plano não gira em torno disso? A gente quer saber e a gente vai assistir essa CPI passo a passo assim que ela for instaurada. Mas vamos lá, já que a gente está falando do judiciário, e isso é arriscado hoje em dia, viu? Falar do judiciário hoje em dia é arriscado, mas eu não estou nessa sozinho. Eu estou com a Globo aqui, tá? Com o Jornal da Globo, tá? Por quê? Porque eles colocam